Fala guerreiro, fala guerreira, força e honra. Guerreiro, guerreira, no vídeo de hoje eu vou aqui analisar, certo? Uma situação de rebelião que ocorreu no estado do Sergipe, certo? Segundo aqui a datação do vídeo, é de 2012, tá ok? Possa ser que seja de outra data, certo? Enfim, essa semana serão só vídeos voltados aí para análise de motins, rebeliões e também vou falar sobre a questão da terceirização aí, né, a privatização dos presídios, sabe? Certo? A minha opinião sobre isso. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Estou dizendo só uma opinião, certo? Que eu vou aí falar ao longo da semana. Será mais essa semana agora, né? Será mais voltada para essa questão de motim, rebelião e também questão de privatização aí do sistema penitenciário, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, guerreira, gostaria de dizer que estou com duas mentorias, certo? Na plataforma Hotmart. Vou deixar o link aqui na descrição e o card para que vocês possam acompanhar aí essas duas mentorias. Sem mais delongas, vamos aqui adentrar ao mérito do vídeo, certo? Vamos lá. Como eu falei, né, uma situação ocorrida aí em Sergipe, certo? Vou deixar rolando aqui. Tem o vídeo que eu consegui encontrar dessa situação, certo? Foi esse vídeo aí, tá ok? Então, peço desculpas se caso tenha algum corte, alguma coisa, foi de uma FM aqui, tá ok? Mas vamos lá, vou tirar o som aqui, que eu quero tipo narra aqui, né? Vou primeiro deixar rolar o vídeo todo e a gente vai depois pontuar, tranquilo? Vamos lá, soltando aqui o vídeo, deixa eu ver como é que tá a aceleração, vou baixar aqui um pouco a aceleração, deixar 1.5, ficar mais dinâmico, certo? Vamos lá, soltei. Para avaliar, é o preso de confiança, né? Porque não existe preso de confiança. Se fosse confiança, não trava preso. Então ele vai lá, se tranca, né? E entra aí os agentes, certo? Que à época é uma empresa que fazia aí esse serviço de vigilância prisional, certo? É uma empresa privada e os agentes dessa empresa foram fazer, digamos, o confere da tranca, né? Procedimento aí adotado na maioria das cadeias que sempre tem o procedimento de verificar a tranca. Eles vão chegando lá, vão se dividem em equipes, né? Por cima e por baixo e vão lá para conferir essas trancas, certo? Desde que acontece o famoso cavalo doido, né? Que a gente chama cavalo doido, né? O famoso que eles vêm tudo de uma vez, ó, uma avalanche de preso, aí conseguem surpreender, certo? Aí os empregados aí dessa empresa, certo? E acontece depois disso aí, acontece um motim, certo? Uma rebelião. Né? Tem um motim, depois evolui para a situação de rebelião, né? Pega aí dois funcionários da empresa de refém, certo? E um cachorro tá matando o outro lá, né? E depois os internos aí, os presos, matam o outro cachorro, certo? Tranquilo? Pronto, essa foi a situação aqui. E a gente agora vai pontuar essa situação aqui, certo? Vou aqui, lógico, na minha humilde opinião, apenas os meus 2 centavos de opinião relacionados aqui, o que aconteceu aqui para deslanchar nessa situação, certo? Não vou, mais uma vez, gosto de falar nesses vídeos, não gosto de entrar ao mérito aí da situação à época, certo? Por que eu falo isso? É importante ressaltar por quê? Porque o governo era outro, eu não sei quais são as situações dos funcionários, certo? Se tinha equipamento, se não tinha, enfim, eu não posso dizer também, não posso já avaliar o mérito se houve ou não uma compra dessa rebelião, certo? Se existiu algum tipo de corrupção. Então, para que eu não cometa nenhuma injustiça e respeitando também a questão da época do fato, certo? Eu vou aqui apenas tentar tecer opiniões técnicas relacionadas aí à vigilância aproximada e segurança prisional, tranquilo? Então vamos lá, vamos voltar aqui, certo? Para tentar explicar a vocês a situação da tranca, certo? Vamos lá, deixa eu passar aqui que ele vai tipo, dar um replay depois aqui. Então vamos lá, vamos ver aqui. Vamos lá, o que é que acontece? Existe um procedimento
certo? Muitas unidades prisionais, muitas cadeias utilizam dessa doutrina, chamado aí a tranca, certo? Que é um procedimento feito geralmente após as rotinas da cadeia, né? Depois de atendimento de advogado, depois de atendimento de saúde, depois de escoltas, enfim, faz esse procedimento para ver se todos os internos estão trancados nas suas devidas celas, certo? É o famoso tranca. Em alguns estados vai variar de nome para nome. Aqui popularmente é conhecido como tranca, certo? Então vamos lá, voltando aqui. Tá aqui as celas, a disposição das celas e os funcionários, certo? Eles vão adentrar aqui para fazer justamente essa conferência. Está tudo trancado direitinho, tal, está todo mundo dentro das celas, certo? Aí o que acontece? Esse preso que está aqui é o preso famoso confiança, né? Que deve estar fazendo aqui uma função chamada, que o abobino chamada chaveiro, certo? Isso já aconteceu muito tempo aqui no Rio Grande do Norte, acredito que hoje não desde 2017, né? Não exista mais, mas é uma situação de que um preso de confiança que faz essa função de fazer essas trancas, né? Bater as portas aí, né? E, salvo engano, segundo informações da época, esse interno não teria realmente trancado, né? Trancado aí as portas, tá ok? E quando a equipe foi entrar, teve a situação do cavalo doido, chamado cavalo doido, né? Que vai todo mundo de uma vez, muitos internos de uma vez para cima da equipe, certo? Então, ó, soltando aqui, ó, ele vai se levantar, acho que foi dada a ordem lá para ele, né? Vou aumentar aqui, e ele vai se encaminhar para a cela dele e vai supostamente fechar, né? Então ele vai aqui, né, e vai fechar, certo? E a equipe começa a entrar aqui. Agora vamos pausar aqui. Qual é a situação que eu vejo aqui? Primeiro, uma questão de estrutura, certo? Eu não gosto, né, tecnicamente falando, desse tipo de estrutura aqui, onde, por exemplo, uma grande ala é feito como se fosse dentro de um galpão, um grande U, né? Como vocês podem ver aqui, ó, é um grande U aqui, ó, certo? Tem celas aqui embaixo, certo? E celas aqui em cima. Ou seja, todas as celas estão no mesmo ambiente. Eu prefiro aquele sistema de corredor, certo? Onde existe uma separação física. Por exemplo, existe, vamos supor, um corredor aqui, aí esse corredor aqui existe um conjunto de grades aqui que isolava isso disso, isso disso aqui e isso disso aqui. Vamos supor, é grade até o teto, certo? E tem uma cortina de ferro aqui com grade e cadeado. Então, por exemplo, eu teria que acessar por partes. Acessar primeiro essa aqui, abrir aqui para acessar essa daqui, abrir aqui para acessar aqui e sucessivamente. Ou seja, isolamentos físicos. É muito importante você dividir os internos, certo? Por alas, pavilhões, mas sempre com separadores físicos. Ou seja, aquela velha máxima, dividir para conquistar. Se você coloca todo mundo no mesmo ambiente, você se torna vulnerável, certo? Há situações como essa. Tranquilo? Por quê? Porque caso você tivesse um controlador físico aqui, você acessaria primeiro aqui, depois quando você saísse daqui para cá, você já teria um policial ou um agente, ou no caso aqui, né, situação de privatização, né, presídio onde tem a função fim terceirizada, teria aqui um agente aqui que separaria fisicamente aqui. Ele ficaria aqui, certo? O resto ia e ele ficava e fechava, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Aí o que acontece, né? Aqui eles vão entrando aqui, né? Se dividiram em equipes, certo? Equipe por baixo, equipe por cima, certo? Para visualizar aí, certo? Então eles vão, tal. E né? Estão aqui uma equipe por baixo, tem cachorro embaixo e tem cachorro em cima, tá bom? Então eles vão chegar a tal ponto e quando chega na parte da frente acontece aqui o estouro da boiada, certo? Abre aqui e surpreende toda a equipe, certo? Vamos lá, outro erro aqui que eu vejo crasso, certo? A situação de, por exemplo, toda essa área aqui ela é filmada, certo? Muitos internos eles entraram aqui e entraram aqui, porque essas celas aqui, eu acho que, salvo engano, são celas de no máximo 4 ou 6 internos. E daqui dessa cela e dessa aqui, salvo engano, sai uma multidão. Então, muito provavelmente não houve vigilância aproximada para saber que os internos entraram todos em uma cela ou em duas celas e arrebentaram de uma vez. Certo? Então faltou aqui vigilância aproximada. É muito importante um canto que tem sistema de vídeo monitoramento sempre ter um guerreiro a postos ali, olhando o tempo todo, certo? Aí quando tem um cavalo doido, né? O pessoal sai correndo, fica um, né? Sai correndo, cada um tem a sua vida, eles só estavam com bastões, certo? Não tinha nenhum
calibre 12, que também não ia segurar isso aqui de borracha, certo? Talvez minimizasse isso aqui, seria a parte química mesmo, certo? Pronto, então os cachorros começaram a brigar aqui, né? Se embolaram, certo? Entendam, quando você vai introduzir o cão na atividade prisional, tem que ter um treinamento. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser na loucura como é isso aqui. Esses cães aqui claramente não são adestrados para a situação de cadeia, para a situação prisional, certo? Nós temos aqui o grupo, né, o GPOC, o Grupo Penitenciário de Operações com Cães, certo? Tem o Instagram deles, vejam lá a situação, são profissionais extremamente qualificados e estão aí sempre se qualificando nessa área de cão prisional, certo? Então não é de qualquer jeito que você vai introduzir um animal, certo? Em situações carcerárias, tranquilo? Então os cachorros já começaram a se embolar lá e se mataram, certo? Então vamos lá. Aí avançando aqui, né? Então eles vão tomar os caras de refém, certo? E levam para lá. Ou seja, para a gente resumir e fechar esse vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre a questão dos terceirizados, certo? A situação de terceirizar a atividade fim do policial penal, a atividade fim de vigilância aproximada e segurança penitenciária, segurança carcerária, certo? Mas para a gente fechar aqui. Aqui foi um crasso erro de, primeiro, estrutura, segundo, vigilância aproximada, certo? Esse tipo de estrutura não é, ao meu ver, com toda a humildade do mundo, é apenas a minha opinião, o meu CPF. Não represento nenhum governo, nem gestão quando falo isso aqui. Ao meu ver, esse tipo de estrutura não prioriza a segurança dos policiais, certo? Tranquilo? Como eu falei no começo, dividir para conquistar. Deveriam ter aí separadores físicos, tranquilo? E questão de vigilância aproximada. Não confiar nunca em preso, não existe preso de confiança, certo? Preso de confiança, se ele fosse de confiança, ele não estaria preso, tranquilo? Então não existe preso de confiança, certo? O operador do vídeo provavelmente perdeu a situação aí de que os internos entraram todos em duas celas, certo? Eles juntaram todos aí e entraram em duas celas, certo? E guerreira, se está gostando desse tipo de vídeo, desse tipo de análise aqui, deixa teu like, compartilha nos grupos do WhatsApp, pessoal que está estudando para concurso, ou até mesmo nos grupos de policiais penais já em exercício, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo, fosse honra!